celebração, culto onde Deus tem ministrado e falado aos nossos corações, e hoje não será diferente. Amém? Quero aproveitar antes de começar o culto, avisar que a pastora não está aqui, que ela foi a semana passada para aquele retiro, e lá apareceu uma oportunidade de ela ministrar, foi convidada a ministrar numa igreja de Mogi, e ela foi hoje, tá? Foi com a Cid, com a Clara, e ela por isso que não está aqui. Amém? Mas é só por isso. Senão daqui a pouco eu vou falar, o pastor está solteiro, né? Mas é por isso. A pastora foi ministrar, saiu daqui era 5 e pouco, né? Então que a gente possa estar orando por ela também, que agora às 18 horas começa o culto lá. Amém? Abra a tua Bíblia em João, no capítulo 6. João, capítulo 6. Enquanto você for abrindo a tua Bíblia, eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus ministre também o teu coração. Teu coração é aquilo que vai ser ministrado hoje, em nome de Jesus. Amém? O Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 22. É o nosso plano de leitura. Para quem não acompanha, eu te convido a acompanhar o plano de leitura. É a oportunidade que você tem de ler a Bíblia em um ano. Às vezes a gente fala muito sobre a dificuldade de ler, né? E eu sempre falo assim, a nossa igreja não é perfeita, está longe de ser. O dia que for perfeito tem alguma coisa errada. Porque onde tem um ser humano tem problema. Amém? Onde tem um ser humano tem problema, né, irmão? Eu já falo assim, eu sempre falo isso. Gente, o dia que você falar, pastor, tem um lugar ali, ó, é perfeito, não me chama para ir. Porque se eu chegar vai atrapalhar. Se eu chegar vai dar problema. Não me chama não, deixa lá perfeito, porque se eu pôr o pé vai dar problema. Então, tem problema. Mas uma coisa que eu vejo é que do nosso modo, da nossa maneira, a gente dá oportunidade para as pessoas. E se a pessoa quiser e desejar, ela vai viver aquilo que Deus tem para ela. Por exemplo, você tem dificuldade de leitura, nós temos um plano de leitura, tem 4 anos fazendo esse plano de leitura. Pastor, eu nunca fiz. Uma coisa que eu não posso é ir na tua casa todo dia, pegar a Bíblia com você e ler um plano de leitura. Eu não consigo. Para mim é uma luta. Para eu fazer uma luta. Você imagina eu ter que ir na casa de todo mundo, vem cá, vamos fazer um plano de leitura. Eu conheço pessoas aqui que outras pessoas já se colocaram à disposição para ajudar, e mesmo assim a pessoa não consegue. A gente não pode fazer muita coisa. Então assim, pastor, eu queria conhecer um pouco mais da Bíblia. Gente, nós temos estudo toda sexta-feira. Sexta-feira a gente teve um estudo falando sobre Jonas. Encerramos o livro de Jonas. Que aula gostosa, tanto que nós aprendemos. Antigo Testamento, Novo Testamento, que uma coisa está ligada à outra. Que aula abençoada nós tivemos. Não é verdade? A gente tem culto à tarde da bênção. Então, olha as oportunidades que a gente vai ter no trabalho das crianças. Aí, ó, as crianças estão fazendo o seu trabalho, né? Traz a criança para a igreja. A Bíblia diz que se a gente ensinar a criança o caminho que ela deve andar, ela jamais vai se desviar. Não é verdade? Eu não quero falar assim, de uma outra, mas a gente foi para Mogi hoje, passei na frente da igreja a católica ali em César de Souza, gente, as pessoas estavam assistindo o culto de pé, porque não cabia. Glória a Deus. Tá cheio de gente, né? É porque tem cheio. Gente, aí a gente vê uma luta por crente na igreja. A rua, toda hora tem uma desculpa. A gente estava bombando a igreja lá. Era 9 horas da manhã, chovendo não. 9 horas da manhã o povo estava assim, ó. E é porque como estava chovendo, as pessoas estavam se apertando para não ficar pro lado de fora, para tomar chuva nas costas. E assistindo a missa. Não é verdade? Olha só, então a gente tem culto à tarde, tem culto à noite, tem culto em Mogi de manhã cedo. Não é verdade? Tem culto aqui à noite. Então, olha só, gente, tanto de coisa. Tem trabalho com diaconia, trabalho com louvor, né? Trabalho com louvor. A gente tem oração na segunda-feira.
Olha quantos trabalhos nós temos na igreja. E aí muitas vezes nós nos sentimos, a oportunidade é dada. Gosto de orar, vem na segunda. Pastor, eu não consigo na quinta. Vem na segunda então. Chega aqui. Então que a gente possa aproveitar essas oportunidades. As oportunidades que Deus tem nos dado. Que você possa aproveitar elas. Ontem a gente teve um trabalho de mulheres aqui. Eu quero já desde antemão, como diz aquele, agradecer pelo trabalho. Gente, as meninas vieram aqui, a Gláucia e a Gleice. Gláucia e Gleice, né? As duas. Aí a gente falando aqui, não, Deus vai falar sobre o cuidado do corpo. Gente, Deus falou do cuidado da vida. Que tem coisa que a gente passa. Sabe por que tem coisa que a gente passa? Nós passamos? Porque nós não conhecemos as pessoas com quem nós lidamos e não conhecemos nem a nós mesmos. Eu saí impactado daqui. Eu falei, vou trazer vocês para falar com casais. O que a gente aprendeu ontem aqui. Gente, eu tô igual, como a pastora gosta, eu estou ruminando aquela palavra de ontem que elas trouxeram. Aqui é oportunidade. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Porque senão daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vamos ler essa passagem. João 6, 22. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali. E Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. O 23, então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor tendo dado graça. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Para por aí. Olha só qual é o contexto. O contexto aqui é a multiplicação de pães. Jesus tinha acabado de multiplicar o pães, alimentado um monte de gente lá. E aí, a partir do 22, a Bíblia diz que no outro dia o quê? Depois da multiplicação, todo mundo foi atrás de Jesus. Eles procuraram Jesus aqui, não acharam, pegaram o barco, foram para onde? Cafarnaum. Aí o 25 diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Aí o 26 diz: respondeu Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque o quê? Mas, vamos ler de novo. Mas porque comeram verso 27, a Bíblia diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai lhe dará. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar obras maiores que Deus requer? Para por aí. Olha como o ser humano é. O ser humano experimentou uma multiplicação de pães um dia antes. No outro dia estava todo mundo o quê? Correndo atrás de Jesus. Aí, como Jesus me conhece, te conhece, amém? Jesus nos conhece, não conhece? Né, Edilene? Né? Jesus conhece, não é, irmão Mobino? Deus me conhece aqui, Deus me conhece na minha casa, Deus me conhece em todo lugar. Ele falou assim: gente, sabe o que eu posso ser sincero para vocês? Vocês estão me procurando por causa da comida que vocês comeram ontem. É por isso que vocês estão andando do barco para lá, barco para cá, barco para lá, barco para cá. Mas o que vocês precisam experimentar é o relacionamento com Deus. E é isso que Deus hoje está falando comigo, com você nessa abertura de culto. Que a gente venha e saiamos daqui desejando esse relacionamento com Deus. Porque é para isso que Ele veio nessa terra, para se relacionar comigo e com você. As bênçãos, a Bíblia diz que elas iriam nos alcançar. Elas vão nos alcançar, ó. Eu não preciso correr atrás do pão, amiga.
Eu não preciso correr atrás do que eu preciso. A Bíblia diz, eu falava isso com o Fernando, né, semana passada, né, Fernando? Ó, a gente está andando, a gente conversou um pouquinho ali. Falei, gente, a Bíblia diz isso, que a bênção nos perseguiriam. Olha isso. Sabe que você está andando? Aí eu estou andando aqui, ó, fazendo a vontade de Deus, relacionamento. Daqui a pouco, o que é isso? Uma bênção chegou. Aí a gente estava invertendo os valores. Inclusive é o que essa geração hoje tem invertido valores. É uma geração que não honra pai, não honra mãe, é uma geração que não cumpre princípios, é a geração que quebra aliança. E a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai entrando nesse mesmo caminho. Então que a gente entenda, e olha o que Jesus estava tratando com aquele povo. Por isso que eu falo que às vezes, tu não fala, Jesus é amor, mas a Bíblia diz também é justiça, é a base do trono de Deus, amor e justiça. Então que a gente hoje, nessa noite, será que Deus, eu quero o principal, eu quero um relacionamento com o Senhor, porque as outras coisas elas vão acontecer, e é por isso que Deus nos trouxe aqui hoje nessa noite, amém? É para isso que Deus nos trouxe, para a gente sair daqui desejando esse relacionamento em nome de Jesus. Vamos ficar sobre os nossos pés. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando das oportunidades que Deus vai nos dando. É a oportunidade daquilo, oportunidade daquilo. Daqui a pouco, sabe por que a gente está se relacionando com Deus? Por aquilo que Ele está nos dando, não por aquilo que a gente deseja ou realmente precisa, que é o relacionamento com Ele. Olha só, daqui a pouco nós não estamos mais buscando a Deus porque precisamos dEle, porque necessitamos para que eu e você sejamos transformados, mudados, que é para isso que Deus nos chamou. Era isso que ontem as meninas estavam ministrando aqui. Deus nos chamou para viver mudança de vida, transformação, e a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai entrando naquele piloto automático e a nossa vida vai sendo a mesma, da mesma forma, da mesma maneira, e não pode ser assim. E que a gente hoje, nessa noite fria, crente hoje é crente, porque tem tanto tempo que não chove, tanto tempo que não esfria, e vocês estão aqui hoje nessa noite. Dia das Mães, dia que a gente poderia ter 1000 desculpas para não estar aqui hoje, mas você escolheu estar aqui hoje. Você escolheu estar aqui hoje. Deus vai abençoar a tua vida, eu tenho certeza. Nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas se aproximaram, aquelas de coração realmente desejoso, elas se aproximaram e foram transformadas. Não é? A mulher Sirofenícia, minha filha está endemoniada. Ah, mas você não tem nada a ver com você, né? Eu posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela falou, até da mesa dos seus donos os cachorrinhos comem. A mulher que tinha o fluxo de sangue, a Bíblia diz que tinha um monte de gente lá, mas aquela mulher foi curada. A Bíblia diz dessa mulher do poço, lá do João capítulo 4, ela nem queria encontrar ninguém, nem ser achada ela queria, pois ela encontra Jesus lá e a vida dela, daquela mulher, foi transformada. Então todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, todas as pessoas que com o coração voltado, eles viveram a experiência maravilhosa na presença de Deus. E eu e você hoje estamos aqui para isso, para viver uma experiência maravilhosa na presença do Senhor. Levante suas mãos, Pai. Eu quero nesta noite colocar as nossas vidas diante do Senhor. Muito obrigado por este culto. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, a vida dos meus irmãos que desejaram estar aqui, a vida dos meus irmãos que nesta noite escolheram o melhor lugar, que é a tua presença. Eu não estou falando porque a igreja é batista, porque existe um monte de igreja aí, e com certeza dentro dessas igrejas tem outras pessoas também te buscando. Eu estou falando de estar aqui hoje, de ter escolhido a melhor parte, de ter escolhido, Pai, estar aos teus pés. Por isso nessa noite, Pai, abençoa a vida de cada um aqui, abençoa, Pai, a vida de cada um dos teus filhos nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor visite cada casa aqui representada, Pai, que nós não sejamos como aqueles que estavam indo atrás apenas por causa do pão. Eles viveram algo momentâneo, eles viveram algo apenas momentâneo, mas que não seja assim nas nossas vidas, que possamos sair daqui para viver algo novo de verdade,
que nós possamos sair daqui para ter as nossas vidas transformadas. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Adore Ele nessa noite. Adore o Senhor nessa noite. Porque nós não podemos perder essa oportunidade de dar a Deus o que é de Deus. Amém? Glória a Deus! Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com folha suave surpreende o meu viver? Meu coração recorda
diante de tudo e de todos. Nós estamos num tempo que as pessoas inventam cada coisa, né? Bactéria em detergente. Irmão, eu fui da época que eu lembro das carrocinhas passar a pegar os cachorros na rua para fazer sabão. É verdade ou não é? Nossa, Deus, misericórdia, a gente era menino, morria de dó dos cachorros, saía correndo e recolhendo. E hoje estão falando de bactéria em detergente. Misericórdia, né? A gente não ficar firme com Deus, irmão, nem louça a gente não lava. Está repreendido isso aí, espírito da sujeira, em nome de Jesus. Não é só sujeira física, mas sabe que é sujeira de maquinar o mal contra o outro? Não é? Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor nos livra dessa praga, porque o Senhor é Deus. Era, é hoje e vai ser eternamente. Nada mudou. A palavra de Deus não muda. E por isso que nós temos que ficar firme. Senão a gente fica doidinho aí, ouvindo vozes, né? Vozes que não são de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar na presença dEle. Porque não há nada melhor do que poder estar na presença de Deus. Num dia como hoje, porque o Senhor é o dono do tempo. E que nessa noite, Espírito de Deus, o Senhor receba, Pai, as nossas vidas em rendição no Teu altar, porque tudo vem de Ti, todas as coisas vêm do Senhor. A Ti vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está de Ti. Caminhar, Tu és a direção, Tu só alegria. Tu pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amor.
seus olhos fechados. Em nome de Jesus. Deus está neste lugar. Aleluia. Pode continuar mais um pouquinho, amigo, por favor. Tudo vem de ti, e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Isso, agora é o Senhor. Glória a Deus. Você sente bem instante. Glória a Deus. Como é bom o Senhor, não é verdade? Abra de novo a tua Bíblia lá no João capítulo 6. João capítulo 6, onde nós estávamos.
A gente parou lá no verso 28, que eles fazem a pergunta para Jesus, né? Eles estavam atrás de Jesus por causa daquele pão. O pão que foi multiplicado. E aí Jesus falou assim: gente, vocês estão indo atrás de mim por causa desse pão. Gente, tem algo muito mais supremo, muito mais poderoso. E aí eles perguntam, né, para Jesus. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? O verso 29 diz: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que me enviou. Aí ele diz: então lhe perguntaram: que sinais miraculoso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas o meu Pai, que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mais uma vez, olha só como o ser humano é. Jesus batendo e falando: gente, vocês estão atrás do que é material, vocês estão atrás daquilo que é palpável, tem coisa muito mais. Aí eles roda, não é o roda Jequiti, mas é o roda, né? Aí eles caem aonde? Na mesma coisa. O pão que o povo comeu lá, e pão que não sei o que. E Jesus falou: gente, pelo amor de Deus, cara, vocês não estão entendendo, não. Vocês não estão entendendo. Olha o 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus falando e eles: não, pão, não quero pãozinho francês, com manteiguinha. Então Jesus declarou: eu sou o pão, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Gente, é isso que a gente precisa fazer: buscar a Deus, se relacionar com Deus, um relacionamento com Ele. Gente, a Bíblia inteira vai ser assim: o povo correndo atrás de Jesus por causa daquilo que era palpável, e Jesus dizendo: eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas muito coisas que vocês não conseguem compreender. Entendam isso, e que a gente hoje, nessa noite, saia daqui mais uma vez pensando nisso. O que eu tenho feito? Qual tem sido o meu propósito? Eu quero tornar a dizer e falar aquilo que eu vi ontem das meninas na palestra: a importância de você se conhecer, a importância de você se conhecer. Gente, presta atenção em mim aqui, tá? Em mim. A importância de você se conhecer. Existem muitos questionamentos dentro de nós, é porque falta nós nos conhecermos. Quem somos? O que precisamos realmente? Como que eu trabalho a minha vida, né? Como que eu consigo chegar como que eu posso dizer? Na meta que eu preciso chegar. Porque somos seres diferentes. Não existe regra. Não é matemática que 2 mais 2 dá 4. Para algumas pessoas 2 mais 2 vai dar 10. E aí muitas vezes a gente fica olhando isso e a gente, por exemplo, fica esperando esse mesmo resultado. Olha só como que é. Porque a gente somos seres diferentes, criações diferentes, pais diferentes, tivemos traumas diferentes. Eu lido com uma situação porque a minha vida, o meu crescimento, a minha educação foi numa. Você talvez o mesmo problema, você vai lidar de outra forma. E nós resolvemos isso como? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo que nós resolvemos isso. Cristo que trata tudo isso. Então que a gente possa hoje, nessa noite, e aqui, você vê que Jesus em todo momento está apontando para quem? Para Ele. Está apontando para o Pai. Gente, vocês têm que buscar o Pai. Vocês têm que buscar aquele que me enviou. Vocês têm que buscar aquele que está... foi Ele que deu o pão. Não, mas Moisés deu pão. Quem deu o pão foi Deus.
Vocês querem fazer obras maiores? Me busquem. Vocês querem se relacionem comigo, né? Não tem jeito de a gente viver um resultado diferente se a gente continua fazendo as mesmas. Aí fica a resposta com você. Como que você tem lidado com a sua vida? Da mesma maneira, a vida inteira, você vai ter o mesmo resultado. E hoje Deus está falando com você. Chegou a hora de a gente viver diferente. Amém? Se você quiser dizimar e ofertar nessa noite, faça isso. Aí a gente fala muito sobre isso. Ô pastor, minha vida. Ô pastor, gente, até a vida financeira. Você precisa fazer alguma coisa para você poder viver vida diferente. Não dá. Se você continuar vivendo da mesma maneira, você vai ter os mesmos resultados. Então, se existem torneiras que precisam ser fechadas na tua vida financeira, feche. Se é a falta da fidelidade em relação a Deus, se relacione com Ele, vá se organizando. Porque um dia eu disse para uma pessoa que até para dizimar a gente tem que se organizar, não é verdade, né, Lu? Até para dizimar. Porque se a gente tem uma vida desregulada, como que a gente faz? Até para dizimar a gente tem que... Aí sabe o que a pessoa falou? Eu vou parar de dizimar porque o pastor falou que eu preciso me organizar. Não, você não está entendendo nada. A pessoa, ela continua tendo a mesma vida e não consegue dizimar. Gente, eu dei um caminho, sabe quando toda a corrida, né? Tem aquela tiro de largada, né? Aí eu dei o tiro de largada, se organiza para você dizimar. E aí depois você vai conseguir encaixar as coisas vão acontecendo na tua vida. Aí não, a pessoa fala, não, eu vou parar de dizimar porque o pastor falou, gente, né? Então, eu não estou falando para você dar, não, sabe que a gente aqui nunca extorquiu ninguém, não gosto disso, a gente não tem esse costume aqui, não vamos fazer isso. Mas a fidelidade com Deus é importante. Quando eu falo de fidelidade, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida com Deus. Leitura da palavra, ser assíduo aos cultos, sua vida de oração, sua vida de leitura bíblica, sua participação nos trabalhos. Quanto que você tem influenciado vidas aí? Quantas vidas você tem influenciado? Lá no seu trabalho. Será que se as pessoas olharem para você, elas vão desejar aquilo que você crê, o Deus que você acredita? Então é isso que Deus está querendo de mim e de você. É disso que quando eu falo de fidelidade, eu falo em todas as áreas, também nos dízimos, nas ofertas. Amém? Se você quiser dizimar e ofertar, anota aqui o envelope, Maurício aqui o envelope, Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Dizime e oferte com toda a alegria da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Quero lembrar que domingo que vem nós temos ceia do Senhor, amém? Domingo que vem nós temos ceia a partir das 18 horas. Eu costumo dizer, torna a repetir, é o mínimo de compromisso da vida do crente. Inclusive eu estou com um regimento interno e eu vou ver se eu trago para a igreja domingo. Vou ler esse regimento interno para ninguém reclamar. Depois sou pastor e vou deixar ele afixado ali na cozinha. Ali tem um lugar onde põe a escala da diaconia, que inclusive eu não trouxe, mas está lá no grupo dos diáconos, amém? Só se prestar atenção lá, tem a escala de 2 meses lá, tá? Eu vou pôr lá, porque a gente precisa, porque a gente, é o mínimo, ceia do Senhor, é o mínimo de relacionamento de um crente. Porque se você não consegue ceiar aqui na terra, meu irmão, você não vai para o céu. Que aqui na terra, por exemplo, você não está conseguindo ceiar. Você não organiza a tua vida para tomar ceia. Você não vai.
Pastor, o senhor que está dizendo? Não. Eu não estou dizendo, porque quem sou eu para dizer se você vai ou não vai para o céu? Para mim, para o céu está uma luta. Se não é misericórdia de Deus na minha vida, né, meu? Eu já estava no céu da boca da onça. Mas isso aqui é uma palavra de direcionamento para você. Se relacione com Deus. Ceia é um mínimo de relacionamento para o cristão. Amém? Então, domingo às 18 horas nós vamos estar aqui. Amanhã tem oração, como está ali no texto, oração amanhã. Quarta-feira, tarde da bênção. Quinta-feira, noite profética. E sexta-feira, momento de estudo. Nós vamos começar a ler o livro de Miqueias. Tá? Miqueias, nós estamos quase findando o Antigo Testamento aí. Viu? Tem quanto tempo que a gente está estudando? Uns 2 anos? Um pouco mais, uns 2 anos, né? Então, assim, às vezes tem algumas lições que a gente até corre um pouco mais. Tem lição que a gente já ficou 3, 4 semanas no mesmo tema, né? Então, sexta-feira tem estudo, amém? Sábado não tem atividade na igreja, mas domingo tem ceia lá em Mogi e vai ter ceia aqui também, em nome de Jesus, amém? As crianças vêm cá que eu vou orar pelo dízimo e oferta, já vou orar pelas crianças. A Mayra vai subir hoje de novo, né? A Mayra está numa empreitada, ela está ensinando algo para essas crianças que precisava de uma continuidade. E ela e a Mária me pediram isso, né? E graças a Deus vocês que trouxeram as crianças, viu? Vocês lembram um dia aí que teve um show aqui, ó? Eu contei aqui, não contei? Quem lembra dessa história? Quem lembra dessa história? Eu passei 10h30 da noite, foi um show de uma famosa aí, aquela Ana Castelli. Como que é? Como que é o nome da mulher? Ah, todo mundo conhece, né? Ana Castela, não tem como não conhecer, meu irmão. A mulher tem perfume da Jequiti aí, tem tudo. Ana Castela, acho que foi ela que teve aí o ano passado, não foi? Aí eu vi. Eu passei, era 10 e pouco da noite, eu não lembro se foi num domingo ou foi num sábado. Ali perto do posto ali, ó, do Jajá. Eu não sei se vocês vão lembrar, foi uma baita de uma chuva naquele dia. Eram as crianças aqui, ó, desse tamanho aqui, a mãe com a criança. Não sei, eu sei que foi um dia com uma pancada de chuva. As crianças tudo desse tamanho aqui, ó. A mãe levando pro show. A mãe levando pro show a pé, debaixo de chuva. A menina com a capinha para não tomar chuva. Quando ele fala, a Bíblia diz que os filhos do mundo são mais prudentes que os da luz. Essa menina deve ser fã da Ana Castela até o último fio de cabelo. Não é verdade? E se você fizer isso com a sua criança em relação a Jesus, meu querido, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, traga mesmo para a igreja, venha, olha que importância. Domingo à noite, como a criança vai ficar em casa fazendo? Fala para mim. Tem explicação? Vai fazer o quê? Eu não entendo. Vamos orar. Deus abençoe você que trouxe. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dessas crianças que aqui estão, essas crianças que estão aqui porque os pais trouxeram, porque uma criança dessa não vem sozinha. O Senhor trouxe, ou melhor, os pais investiram, trouxeram. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa abençoar a vida delas. Que esse momento que elas tenham, que vão ter lá em cima, seja um momento ímpar na vida delas, que sejam marcadas, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que isso gere o desejo de cada vez mais elas buscarem o Senhor. Eu quero agradecer pelo dízimo, pela oferta, por tudo que foi entregue aqui hoje nessa noite. Eu quero te agradecer pela primícia que foi deixada aqui. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando financeiramente os seus filhos, o trabalho, aquilo que eles, Pai, onde eles colocarem a mão, seja próspero, em nome do Senhor Jesus. Seja quem aqueles que trabalham de carteira assinada, como dizem hoje a CLT, seja aqueles que são empreendedores, seja o que tem um profissional liberal, não importa, aqueles que, Pai, hoje trabalham, Pai, e tem sido, Pai, a canal de bênção na tua obra, que o Senhor abençoe, e aqueles que ainda não entendem, que o Senhor fale com eles, ministre a vida deles, que eles possam viver também esse grande milagre, essa oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa. Muito obrigado, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode acompanhar ali, vamos subir. Deus abençoe a tua vida. Lembrando então que a pastora não está aqui porque ela está ministrando, tá? Numa igreja lá em Mogi. A Cid, a Clara, inclusive o Paulo, né? O filho do Ademir também foram levar ela. Então
Eles foram para Mogi, amém? Vamos estar orando, né? Para que Deus use a pastora lá em nome de Jesus, amém? Lu, por favor, presbítera Luciana. Quero agradecer a Lu que organiza o trabalho das mulheres aí, onde foi uma bênção, viu? Que Deus possa continuar dando graça, em nome de Jesus. Luciana, por favor, ora aqui pela a nossa presbítera, isso, a Xará. Luciana orando por Luciana, não tem coisa melhor. A mulher de Deus orando por mulher de Deus. Ei, gente. Eu já falei isso, a minha vontade de ser igual a Lu quando eu cresci. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para a serva do Senhor, né? Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida da Lu, que se dispôs, meu Deus, a estar aqui nessa noite, ministrando para nós, falando a respeito daquilo que o Senhor já tem colocado no coração dela, já tem ministrado a vida dela, e ela está aqui para dividir conosco, Pai, aquilo que o Senhor já tem falado. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, possa usar como sempre tem usado a vida dela, Pai. Nós queremos declarar que estamos aqui com o nosso coração aberto, nossos ouvidos atentos, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco através da vida da tua filha, Pai. Deus, e que na medida em que ela estiver aqui, Senhor, ministrando para nós, eu sei, meu Deus, que ela já recebeu dessa palavra. Eu sei, meu Deus, que essa palavra já vai fazer grande diferença na vida dela, Pai. Mas à medida em que ela estiver aqui, dividindo conosco, meu Deus, compartilhando dessa palavra, que o Senhor possa estar cuidando das coisas dela, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que ela colocou diante do Senhor, inclusive a respeito dessa palavra, Senhor. Que o Senhor vai na frente da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, abençoando a vida dela, do esposo, dos filhos. E em nome de Jesus, em tudo que ela tocar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Posso só falar uma coisa? Às vezes eu falo da pastora Luciana, mas eu disse há esses dias atrás a uma pessoa, não sei se vocês já perceberam, normalmente quando eu não estou aqui, eu não prego. Quem prega? No domingo, quem prega? Pastora Luciana. Ela é melhor que todo mundo? Não. É porque eu falo assim, eu estou aqui há 8 anos, e eu prego sempre aqui, né? E eu já ouvi críticas, pessoas chegarem assim, que para mim não é problema nenhum, eu acho que tem que conversar, pessoas falam assim, pastor, só falou um negócio ali, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas eu nunca ouvi, todo esse tempo que eu saí aqui, nunca ouvi alguém chegar para mim e falar, pastora Luciana disse um negócio e eu não entendi. Eu já tive pessoas que chegaram, pastor, eu não entendi a sua pregação, beleza. Mas eu nunca ouvi alguém falar da ministração da pastora Luciana. Então é por isso que quando eu falo isso, eu não falo de jogando confete, não. Assim como quem ministra aqui, né? A gente não ouve, mas eu quero agradecer a vida da Luciana, viu? Dessa parceira, assim como a vida da Gi, a vida da Lu, que sempre ministra, o Rafael, que sempre ministra aqui, o Zé, que esses dias ministrou, né? Então, eu quero agradecer aqui a vida da Lu, porque eu sou fã mesmo, eu gosto da Lu, porque assim, todo esse tempo que eu estou aqui, nunca vi uma vírgula alguém falar assim, a pastora disse um negócio lá, eu não entendi. Nunca. Já vieram falar da minha, mas da dela nunca falaram. Amém? Que Deus continue usando a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu assino embaixo. Eu assino embaixo, não é de hoje. Que eu me espelho nessa mulher de Deus. Graças e paz novamente. Boa noite, como diz o pastor, né? Crente também dá boa noite. Feliz Dia das Mães para as mamães, né? Dia especial, a gente está aqui pela misericórdia do Senhor. E eu quero dividir uma palavra com os irmãos que está no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Na verdade, eu meditei bastante no livro de Filipenses, que é um livro que fala muito conosco, né? Aliás, como toda a Bíblia, mas nessa ocasião em especial, o Senhor falou bastante comigo no livro de Filipenses. Capítulo de número 4, eu quero ler do verso 10 ao 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alegro-me grandemente no Senhor,
porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma palavra bem conhecida, né? Muitas vezes usada em contexto distorcido, infelizmente. Mas o Senhor me trouxe essa palavra, irmãos, e me chamou muita atenção quando Paulo ele diz assim: aprendi a me contentar independentemente das circunstâncias. Porque aqui ele fala que ele tem contentamento com fome, passando necessidade. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós sabemos que ele tinha contentamento até mesmo preso. E aí eu fui buscar, né, a origem dessa palavra contentamento. Porque muitas vezes a gente acha que contentamento é o mesmo que estar feliz, alegre. O contentamento ele vem do latim contentus, que quer dizer satisfeito, contido. E mais esse sufixo mento, né, contentus, mais o mento, indica uma ação. Ou seja, o ato de conter-se ou manter-se satisfeito dentro do que se tem. Evoca a sensação de estar completo. Essa é a origem da palavra. E quando a gente vai pro dicionário, lá está assim, ato, ou seja, ação, ou efeito de contentar-se, sentimento de alegria, prazer, aprazimento, contento, satisfação. E eu noto que em ambos, tanto na origem da palavra quanto no seu significado, existe uma ação. Ou seja, nós precisamos praticar o ato do contentamento. Não é simplesmente um sentimento. Contentamento não é simplesmente, tá tudo ok, estou feliz. Não, nós precisamos praticar esse ato, né? E me chama a atenção que diz assim, ação de conter-se. O pastor falou aqui, né, que as bênçãos viriam atrás de nós e não nós correríamos atrás das bênçãos. E esse contentamento me leva a entender essa questão da Bíblia, de eu me conter, ou seja, eu me contenho, eu me sinto completo com o que eu tenho e eu não vou atrás daquilo que eu não tenho, né? E ele fala aqui também, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, então tem um segredo. Se ele diz que ele aprendeu o segredo, é porque tem. E qual é o segredo? É muitas vezes nós passarmos por essas situações difíceis e continuar dando graças a Deus, né? Mas para isso, essas situações precisam existir nas nossas vidas, né? Porque a gente tem que aprender a estar contente quando está humilhado, quando tem escassez, quando tem fome, quando a porta se fecha, quando as oportunidades não aparecem. E nós precisamos aprender a olhar para Deus e dizer para Ele, eu continuo confiando que o Senhor tem o controle da minha vida. Eu continuo ali contido e eu não vou correr atrás daquilo que eu não tenho. O segredo é entender que os pensamentos e os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos. É nos mantermos satisfeitos, independente do que está à nossa volta, né? E como eu disse aqui, satisfeito é muito diferente de estar alegre. Irmãos, a gente tem que se questionar, como o pastor muitas vezes fala aqui. Quando você lê uma coisa na Bíblia e você questionar, você conversar, porque a leitura da Bíblia não é uma leitura igual a um livro comum.
Você tem que conversar com aquele que está ali te inspirando, né? E você pode questionar o Senhor. Você não pode duvidar dele, mas questionar você pode. E quantas vezes, né, a gente não se questiona, mas como é que uma pessoa que passa fome, a gente está aqui, está frio, né, mas a gente está aqui aquecidinho, e as pessoas que moram na rua, como é que elas vão estar felizes? Não vão. Mas eu já vi muita gente que não tem quase nada ter contentamento. E já vi muita gente que tem quase tudo e não ter contentamento. Não estar satisfeito com o que tem. Então não adianta a gente pensar que esse versículo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem até um louvor, né, que a gente canta assim. E muitas vezes a gente não vive isso. Mas não adianta a gente achar que esse contentamento é a pessoa estar sorrindo a todo instante, é estar alegre, porque não é, irmãos, vai ficar triste. A tristeza, ela faz parte da vida. Ela faz. O Senhor Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse contentamento nós só vamos conseguir se nós focarmos em Jesus e não naquilo que nos falta. Esse contentamento, irmãos, é a gente declarar: eu sei que está doendo, eu sei que está fazendo falta isso agora. É fazer como Jó, mas eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Aleluia. Pensa na vida de Jó. Jó tinha tudo. De repente não tinha mais filhos, não tinha mais bens. Jó não tinha mais relacionamento com a esposa. Muitos criticam a esposa de Jó, mas eu admiro aquela mulher. Ela errou quando ela falou? Errou, porque todos erram. Mas ela permaneceu ao lado de Jó. E ela permaneceu ao lado de um homem que ela não suportava o hálito. Porque ele fala isso, que a mulher dele não suportava o hálito dele. Mas ele declarou que o Redentor dele vivia e se levantaria por ele. Jó estava feliz, irmãos? Não. Jó não estava feliz. Não adianta ninguém falar que Jó estava feliz, porque não estava, porque teve momentos que Jó questionou, mas ainda assim, ele não perdeu a confiança em Deus. E quando nós não temos esse contentamento, é a mesma coisa que nós riscarmos da nossa vida a palavra confiança em Deus. É a mesma coisa que nós declararmos: Deus se esqueceu de mim. Deus não está sendo justo comigo. Deus não tem o melhor para mim. Deus não está fazendo o seu papel de pai na minha vida. E o Senhor falou muito forte comigo. Essa questão de murmurarmos quando falta alguma coisa. Contentamento, irmãos, não é quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é fácil dar glória a Deus, levantar as mãos. Mas e quando tudo está difícil? Hoje é dia das mães. Quantas mães choram a falta de um filho? Quantos filhos choram a falta de uma mãe? Incluindo a que vos fala? Dói, dói. Todo ano dói. Mas eu escolho olhar para Cristo. Eu escolho olhar para Deus. Eu escolho declarar que Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia. Há momentos muito difíceis. Hoje estar aqui não foi fácil. Nada fácil. Não foi do jeito que eu planejei. Eu queria o meu esposo ali, eu queria meu filho lá na escolinha. Eu queria. Mas foi tudo, sabe? Um furacão. Eu costumo dizer que eu tenho até medo quando me chamam para pregar, entre aspas, porque Deus me faz viver a palavra que Ele me entrega, pastor. Deus me faz viver. E eu já estou aqui declarando que ainda que tudo esteja contrário e algumas coisas estejam faltando na minha vida, Deus, Ele está sempre presente. E eu confio no que Ele tem para mim. Eu confio.
Irmãos, pensa num furacão que foi essa manhã. Pensa, e aí o que o Senhor fazia? Qual foi a palavra que eu te dei? Oh Deus do céu. Qual foi a palavra que eu te dei? E as lágrimas vinham, a gente secava e lembrava. Lamentações diz assim, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o que me traz esperança? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã elas se renovam. E assim, irmãos, esse é o verdadeiro contentamento. É no olho do furacão, eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro. É saber que o nosso socorro vem de um Deus que não falha, que não mente, que não muda. Que vem de um Deus que sabe o que eu preciso antes mesmo de eu abrir a minha boca. Antes mesmo de eu orar, de eu pedir a Ele, Ele já sabe o que eu preciso. Irmãos, ontem foi uma tarde tão maravilhosa. E foi tarde de Deus presentear pessoas, incluindo a mim. Nós fizemos um sorteio aqui. Vou chegar, pastor. Irmãos, quando eu saí de casa, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Deus, eu queria ganhar isso aqui. Mas se não for da sua vontade, o que o Senhor tiver para mim, eu aceito. Mas se caso a sua vontade se alinhar à minha, irmãos, eu dei pulinho de alegria aqui. Eu dei pulinho de alegria. Mas é porque eu sou boazinha? É porque fui eu que organizei? Não. Porque Deus sabia que era o que eu precisava. Não era só o que eu queria, era o que eu precisava. Era o que eu precisava. Até o pastor foi abençoado, irmãos. E juntou a mulherada aqui torcendo por esse homem de Deus. E ele foi abençoado naquilo que ele queria, naquilo que ele precisava. Amém, aleluia. Era no que ele precisava. E foi um start para ele. Porque primeiro ele recebeu da palavra. Ontem não foi uma simples palestra. Foi algo ministrado, pautado na palavra de Deus, na Bíblia para nós. E ele se alimentou e ele entendeu que ele precisava de algo para acontecer uma mudança. E Deus preparou o que ele precisava. Talvez tenha algo faltando na sua vida. Porque sempre tem, irmãos. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite. Deus sabe. Aleluia. E Deus sabe o momento certo de te entregar. Ele sabe. E aí, irmãos, eu comecei a meditar e me veio na mente uma mãe, né? Dia das Mães, não tem como. Talvez, acho que coincidentemente, porque essa palavra eu comentei com o pastor, o Senhor tinha me dado na segunda-feira. Quando foi na quarta, o pastor falou, você consegue ministrar no domingo? Porque eu achei que ele ia me chamar para quinta-feira que vem. Então, não era programado para o Dia das Mães, mas calhou. E eu me lembrei de uma mãe que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, do 8 ao 37. Nós não vamos ler a história inteira. Mas os irmãos conhecem a história da Sunamita. Os irmãos conhecem a história daquela mulher que atendeu o profeta Eliseu. Ela faz um cômodo para o profeta, ela conversa com o marido dela, ela faz um cômodo para o profeta, né? Se hospedar ali na casa dela. E o profeta, ele quer presentear aquela mulher, quer agradecer pela hospitalidade. Ele vai e ora ao Senhor, para que o Senhor dê um filho àquela mulher. A princípio a mulher fica meio assim, né? E fala, olha, não minta para mim. Mas no tempo determinado a mulher dá à luz o filho. E está lá criando, a criança já crescidinha e tal. Um belo dia o menino passa mal, está lá com o pai. Aí fala que a cabeça está doendo, aí a reação de todo pai, né? Vai lá com sua mãe.
Vai lá com sua mãe. Estou mentindo? Vai lá com sua mãe e o menino acaba falecendo ali. Aquela mulher, ela deita a criança e sai e vai falar com o marido. Prepara os servos, eu preciso falar com o profeta. E o marido vai e fala, mas hoje não é dia de procurar o profeta. Não, tá tudo bem, eu só preciso ir lá. Tá tudo bem? O marido pergunta, tá tudo bem. De longe o profeta avista aquela mulher e manda o servo dele ir conversar com aquela mulher. E ele chega e pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem com seu marido, com seu filho? Tá tudo bem. Mas quando ela chega diante do profeta, aquela mulher se derrama aos pés do profeta. E aí ela conta o que aconteceu. Mas, irmãos, o que me chama a atenção e a frase que ecoa nessa história é: tá tudo bem. Irmãos, estava nada bem na vida daquela mulher, vamos falar a verdade. O filho dela tinha morrido. Se sou eu naquela história, já tinha... O marido pergunta, tá tudo bem? Tá nada bem, você mandou o menino para morrer no meu braço, você nem para estar aqui do meu lado. Era isso que eu ia falar. A gente tem que confessar, porque a gente é humano, né? Era isso que eu ia falar. O servo ia chegar, tá tudo bem, que bem o quê? Meu filho morreu. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? E por muito menos. Por muito menos. Às vezes a gente perde o horário no manicure. E a pessoa chega perto e tá tudo bem. Que bem que nada, que a menina marcou comigo, ó, desmarcou, tá achando que eu sou o quê, palhaça? É assim que a gente reage muitas vezes, por perder pequenas coisas. E aquela mulher tinha perdido algo muito precioso para ela. Mas ela tinha uma fé de que se ela fosse até o homem de Deus, seria restituída a vida do seu filho. E assim foi. Mas ela foi confiando, irmãos. E ela foi dizendo, está tudo bem. Irmãos, quando eu olho para essa frase, eu não vejo aquela mulher ignorando o que tinha acontecido com o filho dela. Porque quando um homem e uma mulher de Deus está vivendo uma luta e alguém pergunta, está tudo bem? E a gente fala, está tudo bem? Não é ignorar o que está acontecendo na nossa vida, mas é declarar a nossa confiança naquele que pode todas as coisas. É declarar a nossa confiança no Deus que pode mudar tudo, no Deus que para quem nada é impossível. Deus pode reverter toda e qualquer situação. É isso que eu enxergo na vida daquela mulher. Naquela época era comum, né, ir até o homem de Deus ou o profeta, né, vários nomes que a Bíblia dá. É errado hoje, irmãos? Não é errado. Mas eu quero que você abra comigo o livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus 4, 16, irmãos. Diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hoje, irmãos, nós temos livre acesso ao Senhor. Aleluia. O sacrifício de Jesus naquela cruz rasgou o véu que me separava e que te separava de Deus. Hoje não é mais necessário um profeta, um homem de Deus, um sacerdote, um pastor interceder por nós, não que seja errado, porque toda ajuda é bem-vinda e nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de alguém que nos instrua, sim, mas nós temos livre acesso, nós podemos nos achegar diante de Deus com confiança e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Nós não precisamos mais sairmos desesperados ou pararmos no meio do caminho chorando as nossas pitangas. Nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer:
tá tudo bem, mas quando chegar diante de Deus, é rasgar o coração, porque o Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada de relacionamento. Quem é mãe sabe disso. Quantas vezes a gente vê o filho ali sofrendo, passando por alguma coisa, e como é doloroso quando o seu filho não se abre com você. E você sabe que ele está precisando, mas quando ele chega e fala: mãe, pai, me ajuda. Ai, irmãos, e é isso que Deus quer de mim, de você. Está precisando de algo, vai rasgar o seu coração diante do Senhor. Mas qual é a nossa real necessidade? Irmãos, deixa eu perguntar algo aqui para vocês. Se eu falar de salmo, qual é o salmo que vocês mais têm recordação? Salmo 23. São similares, mas Salmo 23. O que diz o Salmo 23? O Senhor, professor aqui, gosta muito de... fugiu a palavra. Versões da Bíblia. Na Almeida, revista e atualizada, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu a vida inteira ouvi essa frase e declarei muitas vezes, mas muitas vezes pensei: nada me faltará. Na Almeida Corrigida Fiel está da mesma forma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na King James está assim: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Já muda um pouquinho a percepção. Na NVI, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Opa, já mudou. De nada terei falta. Aí tem uma Bíblia que eu estou muito metida agora, a Bíblia judaica, diz assim: Adonai é meu pastor, não preciso de nada. Explodiu a cabeça. Não preciso de nada quando o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Não preciso. Aí eu fui estudar mais um pouquinho, né? E uma moça que é judia, ela explica bastante, ela fala bastante sobre a Bíblia em hebraico, e ela fala realmente que no hebraico não tem esse de nada me faltará, pastor. Porque ali a ideia do Salmo 23 não é que nada, coisa me faltará, mas não me faltará o meu pastor. Aleluia. Gente, eu fiquei maravilhada. Eu falei: agora sim fez todo sentido. Porque não são as coisas que não vão me faltar, mas é o meu pastor que em momento algum vai me faltar. É Ele que vai estar comigo quando eu realmente precisar. Ele não vai faltar, Ele não vai falhar comigo. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. O Senhor é o meu pastor, não preciso de nada. Mas quando eu precisar, aí segue o Salmo: Ele me fará repousar em pastos verdejantes. Quando eu precisar, Ele vai me conduzir a águas tranquilas. Ele vai me restaurar o vigor. Quando eu precisar, Ele vai me guiar por veredas de justiça. Ele estará comigo quando eu atravessar o vale da sombra da morte. Ele não vai me faltar. Aleluia. Não preciso de nada. E aí o Senhor me fez uma pergunta e eu quero fazer para você: o que te falta? O que nos falta, irmãos? Se nós temos esse pastor que nos guia, o que nos falta? Ah, Deus lindo. Irmãos, se nós olharmos para a nossa vida, vai chegar algum momento que vai faltar alguma coisa. Vai faltar. Tem momento que vai faltar saúde, mas o Senhor vai estar do meu lado. Tem momento que vai faltar emprego, mas o Senhor vai ser a minha provisão. Tem momento que vai faltar carinho daqueles ao seu redor, mas o amor do Senhor não vai me faltar. Aleluia.
Tem momentos que vai faltar força, mas o Senhor vai nos renovar. Ele vai. Porque Ele sempre dá aquilo que nós precisamos. Ele sempre. Mas sabe, irmãos, um perigo que tem na nossa vida é quando essa falta, que uma hora vai chegar, essa falta ela for maior que a nossa confiança em Deus. Quando nós focarmos naquilo que está faltando e não colocarmos a nossa confiança em Deus. Aí eu me lembro lá do Gênesis 3. Quem sabe o que aconteceu lá em Gênesis 3? A queda. Gênesis 3, vamos abrir? Facinho de achar, né? Vamos abrir Gênesis 3. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores no jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu-o a seu marido, que comeu também. Até aqui. A história que todos nós conhecemos. E aí os meus olhos saltaram para o verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, irmãos, quando a mulher viu, depois que ela conversou com a serpente. Até então, irmãos, ela estava comendo das árvores que ela podia. Até então, tudo que Deus tinha dado para ela era o suficiente, estava ok. Mas aí vem a serpente e fala aquilo para ela e ela: essa árvore aí está parecendo apetitosa. Irmãos, a estratégia de Satanás. Satanás, ele não precisa convencer você, a mim, de que a Bíblia está errada. Ele não precisa. Ele só precisa colocar dúvida no nosso coração. Até porque Satanás, ele não tem poder para isso, de convencimento. Quem tem poder para convencer é o Espírito Santo de Deus. É Ele que me convence, que te convence do pecado, do juízo e da justiça. Mas Satanás, ele lança a dúvida. Irmãos, a mulher estava ali. E tinha várias árvores que ela podia comer. Apenas uma ela não podia comer. Mas depois de uma conversa, os olhos dela não estavam mais naquilo que ela tinha, estavam naquilo que ela não tinha. Os olhos dela se voltaram e de repente, aquilo que ela obedecia, aquilo que estava ok, não, Deus falou, eu não vou comer. De repente, nossa, que vontade de comer daquele fruto ali. O fruto ficou até brilhando para a mulher. Ficou mais bonito. Sabe o que é isso, irmãos? É cobiçar o que não é seu. A palavra de Deus diz, né? Um dos mandamentos é não cobiçar. Não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar a casa do próximo. Não cobiçar o carro do próximo. Por quê? Porque quando você cobiça aquilo que Deus não te deu, você despreza o que Deus te deu. Quando você começa a olhar para a casa que não é sua, a sua passa a não ter mais valor.
Não tem um ditado aí, a grama do vizinho é mais verde? É assim que fica na nossa vida. A gente fica obcecado por algo que Deus julgou que não é para nós. E é interessante que foi depois de uma dúvida lançada. E quantas vezes é assim, né, irmãos? Na nossa vida. A gente nem nota que a gente não tem um negócio. Mas chega um enviado do encardido e fala, a gente fala, é mesmo, não tem, né? Acho que eu tô querendo agora. Acho que eu vou estar querendo isso agora para mim. Quantas vezes, irmãos? E é isso que o inimigo quer. Porque quando a gente volta os olhos para aquilo que a gente não tem, a gente fala assim para Deus, Deus, o Senhor está sabendo escolher para mim, não. O Senhor não tá dando pão não, hein? Eu acho que eu vou tomar o controle aqui da minha vida, porque aquilo ali é melhor. O que o Senhor me deu não está prestando, não. É o mesmo que falar isso para Deus, irmãos. É o mesmo que falar isso para Deus. Eu quero o que o Senhor não me deu. Eu quero o outro. O que o Senhor me deu, eu não quero não. Aí a gente começa a ser ingrato a Deus. Aí revela a nossa insatisfação com Deus. E vocês pensam que a estratégia do inimigo mudou? Continua a mesma hoje. Só que hoje a serpente não vem conversar com a gente. Sabe o que acontece? A gente pega aquele aparelhinho, né? O meu nem tá aqui. Abre ali, vai lá no feed. Nossa, fulano viajou para tal lugar. Tá servindo a Deus, não viaja para lugar nenhum. Quanto tempo faz que eu não vou na praia? Olha, o carro que ele comprou. Tá reformando a casa? Tá. A gente começa a cobiçar a vida dos outros. Às vezes a gente cobiça até o físico dos outros. Sabe por quê? Porque é vendido para nós. Esses videozinhos viral aí que a gente vê, Por que alguns produtos, estoura de vender quando é anunciado no Instagram? Porque você olha para a sua vida, olha para a vida de fulano e fala que ela está melhor que a minha. Eu quero também. Aí vem o outro e olha, eu quero também. Eu também quero. Ontem nós falamos aqui do cuidado com o corpo. E quantas pessoas caem nessas armadilhas da internet, nessas curas milagrosas? Esses produtinhos, esses suplementos, irmãos, suplemento, principalmente mulher depois dos 40, é muito importante, mas vá no médico. Pede uma receita. Não vá por vídeos da internet, sabe por quê? Antigamente, irmãos, a gente podia confiar no que era falado para nós. Mas hoje em dia, por dinheiro, eles fazem propaganda de coisas que não valem nada. E a gente cai, sabe por quê? Porque a gente olha e fala, nossa, foi bom para ela, vai ser bom para mim também. A gente cai igual patinho. Eu conheço pessoas que já se endividaram porque olharam na internet, não é isso aqui que dá resultado, e às vezes quer o resultado rápido, fácil. Ontem foi falado aqui que é um trabalhar primeiro na mente, que é justamente o que a palavra de Deus diz lá em Romanos, que nós precisamos da renovação da mente. Depois vem o hábito. Não é assim tão fácil. Mas a gente olha lá no Instagram, no Facebook. Eu quero. Vou estar querendo isso aí também. Vou comprar esse suplemento. Aí tomo uma semana. Já até desinchei. Você desinchou, estourou o cartão do marido. Gente, procura um profissional. Procura quem pode ajudar de verdade. Não fica olhando a vida do outro
Olha para a vida que Deus te deu. Sabe por quê? O nosso coração é enganoso, a gente não sabe escolher, não. A gente não sabe escolher, mas Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe. A serpente, ela não precisou falar para Eva, vai lá, come. Não, ela lançou uma duvidazinha. E às vezes a gente, não, acho que é isso mesmo, eu vou. A Bíblia não está falando isso não, mas olha lá. Olha a vida de fulano como é que tá. Mas não. A gente vem com aquelas palavrinhas, né? Sou filho de Deus também, mãe. Eu mereço. Sou filho de Deus. E a gente, às vezes a gente faz tanta besteira que um dia eu falei essa frase assim, não, se não fosse para dar certo, Deus não ia permitir que acontecesse. Ele permite. Você quebrar essa cara para você aprender. Ele permite. Como Ele permite? E sabe por que Ele permite? Porque Ele é um Pai amoroso. Aleluia. Porque o Pai, Ele corrige a quem Ele ama. E muitas vezes, para me corrigir, para te corrigir, Deus vai deixar eu e você cairmos. Deus vai deixar a gente cair na nossa própria vontade, para a gente aprender. Ele vai deixar. Ele vai. Mas eu amo esse Deus que Ele nos trouxe aqui nessa noite, para nos alertar. Obrigado, Jesus. Para dizer que Ele continua no controle da minha e da sua vida. Outra coisa, irmãos, que faz a gente cair é comparação. E mãe é um negócio que compara, infelizmente. Eu não sei se está no pacote lá de quando veio, né, depois da queda, que Deus falou que a gente teria dores na concepção. Para mim não é só dor física, não. Aí a mãe olha para o filho. Nossa, meu filho fulano já está andando. Aí vem o outro e fala assim, o meu já está plantando bananeira. E o seu não está nem engatinhando. E eu, como mãe atípica, eu já caí nessa. Mas eu louvo a Deus que o Senhor me fez enxergar o que eu tinha. Porque, irmãos, é muito fácil a gente, como mãe atípica, a gente vê a necessidade do nosso filho e a gente fala, Deus, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele não consegue isso, ele não consegue aquilo. E um dia, quando eu fui colocar ele para dormir, aí eu saí de lá chorando. Eu falei, Deus me perdoe. Na verdade, irmãos, quando eu tive o diagnóstico dele, é um testemunho. A gente olhava para o Lucas e ele começou a falar, depois ele parou e tal. E antes de eu ter o diagnóstico dele, era uma época que a gente não estava congregando. Mas eu não estava afastado de Deus. Glória a Deus que isso eu nunca fiz. Então eu assisti as pregações pela internet. E eu assisti uma pregação que era, na verdade, um testemunho. É que não estava... Foi o Espírito Santo que me trouxe aqui agora, tá, irmão? Senão eu tinha anotado o nome do rapaz aqui, porque é um nome difícil de falar. Ele é australiano, mas eu sei só o primeiro nome é Nick. Ele não tem as pernas, ele não tem os braços, é só os cotoquinhos. Gente, e ele é missionário. É uma benção aquele homem. E ele surfa. Ele faz tanta coisa, pastor, que a gente fica assim, né, de queixo caído. E no final do testemunho dele, as mães trouxeram seus bebezinhos parecidos com ele, né, com os cotoquinhos de braço, cotoquinho de perna, e eu me derramei. Por que Deus faz isso? Eu não ia falar isso. Eu olhei para o meu filho e eu falei, Senhor, como eu sou ingrata. Independente do que meu filho tenha, ele é perfeito. Eu posso abraçar o meu filho. Eu posso segurar na mão dele e caminhar com ele. Eu posso correr com ele. Do que eu estou reclamando, Deus? Porque naquele momento de fraqueza eu olhei para o que eu não tinha, para o que o meu filho não fazia.
E o Espírito Santo me permitiu ver aquele vídeo, aquele testemunho e contemplar o que Deus tinha me dado. E aí veio o diagnóstico. Mas nós somos humanos, né? No decorrer desses anos, o Lucas teve o diagnóstico com 2 anos e meio. Ele está com 11 agora. E foi há poucos dias atrás, irmãos. Mas o Lucas não rompeu nisso, não evoluiu naquilo e tal, e correndo atrás. E uma das características que é muito comum no autista é não gostar do toque físico. Tinha uma mãe que até frequentou aqui, da Cláudia, lembra? Que ela falou que ela até não entendia muito bem o filho dela, que ela ia abraçar, ele empurrava ela. Irmãos, o Lucas é tão carinhoso. E aprendeu com as baianas da nossa vida, né? Pede um cheiro. Eu falei, Deus, obrigada, porque isso ia me fazer tanta falta. Vocês estão compreendendo que Deus sabe o que a gente precisa? Deus sabia que eu precisava de um filho carinhoso. E talvez as coisas que eu projeto para a vida dele, Deus falou, não precisa. Ou talvez não precisa agora. Mas isso eu vou te dar. Irmãos, não está aqui. Eu não ia falar sobre isso. Mas é o meu testemunho. E eu falei, Deus, obrigada. Porque toda vez que ele vem, e ele gosta de abraço forte, que a gente fala que é até o abraço de urso dele. Ele abraça, ele beija, ele pede cheiro, ele vem com a cabecinha assim, e é tão importante isso para mim. E nem eu sabia que era tão importante para mim. Mas o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que me criou, o Deus que criou o meu filho sabia. Eu falei, Deus, obrigada. E mais uma vez, perdão pela minha ingratidão. Irmãos, talvez você não saiba o que é importante para você, mas Deus sabe. E é isso que Deus está mandando eu dizer para você aqui nessa noite. Ele sabe o que realmente é importante para você. Ele sabe. E eu tenho aprendido, eu tenho vivenciado, né, como Paulo diz lá em Filipenses, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se eu já alcancei até aqui é porque Deus determinou. Aleluia. Eu creio que tem muito mais, porque a palavra de Deus diz que olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao meu coração. É o que Ele tem preparado para mim e para você. Mas eu quero ser grata ao que Ele já fez até agora. Eu quero ser grata. Irmãos, a insatisfação do ser humano, eu aprendi também que não é só aquele que tem pouco. Às vezes é no muito que a gente é ingrato. Às vezes é quando mais a gente tem, que mais a gente manifesta a nossa ingratidão. Porque parece que quanto mais o Senhor faz, mais a gente quer. Quando a gente olha lá para o povo de Israel, lá no Êxodo, pensa num povo que viveu milagre. Desde o Egito, o povo foi poupado de várias pragas. Deus fazia divisão entre o seu povo e os egípcios. Aí aquele povo vai, vê o mar se abrir em 2 colunas. Aquele povo era guiado por uma nuvem, por uma coluna de fogo. Aquele povo viu água amarga virar água doce. Aquele povo viu água brotar da rocha. Aquele povo viu pão descer do céu. E de repente aquele povo fala, queria os pepinos e os alhos do Egito. Era um povo acostumado a ver milagre. Não era um povo que estava em escassez. Não era um povo que estava passando necessidade. Era um povo que estava sendo suprido. Um povo que tinha passado por um processo de libertação, porque eles eram escravos. E irmãos, a murmuração ela é tão diabólica, que quando você murmura, você não vê a situação como um todo, como ela realmente é.
Você vê a parte que lhe convém, a parte que vai alimentar o seu desejo. Porque eles falam assim, que saudade que a gente sentava lá nas panelas, não sei do que, mas eles eram escravos. E eles não estavam felizes não, porque a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deles. Não foi Deus que falou, vou lá salvar o povo, porque eu estou achando que eles estão querendo. Não, eles pediram para serem salvos. Eles pediram para serem libertos. E aí Deus faz tudo aquilo e de repente, que saudade do Egito. Então ingratidão, insatisfação, não é quem está realmente na necessidade. Porque muitas vezes quem está na necessidade é muito mais grato do que eu e você, quando temos tudo na nossa mão. Muito mais grato. E isso faz a gente refletir. Isso faz a gente olhar para o Senhor e dizer, perdão. Porque eu tenho tudo. E em nada o Senhor tem me faltado. Paulo diz em Filipenses também que Deus, Ele supre, segundo as suas riquezas, as nossas necessidades. Irmãos, Deus supre necessidade, não vontade, viu? Porque muitas vezes você está com vontade, mas você não necessita. Vontade, ela é passageira, ela é transitória. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Quem nunca pediu desesperadamente uma coisa para Deus e Deus não deu, e passado um tempo você falou, Deus, obrigado, ainda bem que o Senhor não me ouviu, porque só eu? Não, vou passar vergonha sozinha? Porque eu pedi tanta coisa, que hoje eu olho e falo, que vergonha, dá até vergonha, né? Então você vai orar e falar, Deus, então, obrigado porque o Senhor não me ouviu. Obrigado porque o Senhor é um ser tão poderoso, maravilhoso e sabe o que eu preciso. É assim, irmãos. Necessidade, Deus vai suprir, Deus não vai te deixar. Mas vontade, Deus vai esquadrinhar o seu coração. Deus vai olhar. E tem coisa, irmãos, que Deus às vezes não vai permitir. Porque tem coisa que se Deus der para nós vamos nos afastar dele. E Deus prefere ver a gente perder algumas coisas, fazer os nossos beicinhos diante dele, as nossas birrinhas, do que nos perder. Porque para o mundo nós podemos não ter valor, mas para Deus nós somos valiosos. Porque nós fomos comprados por um preço altíssimo. Altíssimo. E Deus, Ele não precisa provar o amor dele por mim e por você, nos dando nada. Porque o amor de Deus foi provado naquela cruz. Essa é a maior prova do amor de Deus por mim e por você. E Ele continua provando o seu amor com muitos nãos. Vários nãos. Para não nos perder. Irmãos, eu já vou encerrar. E eu quero falar mais um pouquinho do que nós aprendemos ontem. É tão lindo como Deus trabalha que Ele vem completando. E ontem nós fomos ensinados algo que o Senhor, Ele falou comigo hoje. A Gláucia, ela nos ensinou para a gente criar o hábito e nos motivar. Ela disse que ela usa 3 frases que ela coloca até no despertador dela. Quando ela vai lá desligar, tem 3 frases. E eu queria que você, se você puder anotar, se quiser também, né? Depois você vai completar essa frase.
eu sou, eu tenho, eu posso. E eu fui para casa e eu fiquei meditando nessas frases, pastor. Eu falei, como encaixa nessa palavra? Como encaixa? Eu sou filho amado do Senhor, abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu tenho um Deus amoroso, um Deus que me dá muito mais do que eu mereço e tem planos de um futuro de paz para mim. Eu posso viver contente em toda e qualquer situação, porque ainda que tudo me falte, o meu bom pastor não me faltará. Aleluias, glória a Deus. Pode me faltar tudo, mas Deus sempre estará comigo. Eu sou, eu tenho, eu posso. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluias. E eu quero que você reflita. E depois você complete. Irmãos, eu não sou muito fã disso não. Mas o Espírito Santo está mandando, a gente vai fazer. Eu quero que você repita comigo isso que eu li agora. Pode ser, igreja? Amém? Eu sou filho amado do Senhor, abençoado com toda sorte de bênçãos, nas regiões celestiais. Eu tenho um Deus amoroso, que me dá muito mais do que eu mereço, e tem planos de um futuro de paz para mim. Eu posso viver contente em toda e qualquer situação. Porque ainda que tudo me falte, o meu bom pastor não me faltará. O meu bom pastor não me faltará. Aleluias, glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor? Amém? Quando você orar, repita: eu sou, eu posso. Eu tenho, eu posso. Eu tenho, eu posso. Eu tenho, eu posso. E aí você vai completar com o que Deus tocar no seu coração. Amém? Ora aí no seu lugar e declare ao Senhor toda a sua confiança nele. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque tu és um Deus amoroso. Nós queremos declarar, Pai, que a nossa confiança continua em ti. Senhor, nós não precisamos de mais nada para continuar confiando em ti. A tua cruz é o suficiente. A prova do teu amor por nós foi naquela cruz, Jesus. E ainda que nos falte coisas, ainda que nos falte pessoas, ainda que nos falte oportunidades, Deus, a tua presença é o suficiente. A tua graça nos basta, Senhor, porque nós sabemos que tu tens o melhor para nós, ó Deus. Pai, que os nossos olhos se voltem para ti e não para o que nos falta, Pai, porque nós sabemos, Deus, que em algum momento vai faltar, mas o Senhor não. Ah, Senhor, tu tens suprido todas as nossas necessidades, e nós sabemos, Deus, que quando a nossa vontade se alinha com a tua, o Senhor realiza nas nossas vidas. Mas nós queremos nesta noite, Pai, pedir que o Senhor renove a nossa mente, Pai, porque nós queremos experimentar a boa, perfeita e
Nós não precisamos de mais nada. Aleluia. E nós declaramos, Senhor, como foi ministrado alguns dias atrás, Senhor, que o Senhor é fiel e justo e há de completar a boa obra que começou nas nossas vidas, Pai. O Senhor não vai deixar parado, inacabado, Pai. Porque Tu és bondoso, Deus. Porque Tu és misericordioso. E as Tuas misericórdias têm se renovado, Pai, a cada manhã nas nossas vidas, Deus. Pai, que os nossos olhos continuem fixos em Ti, Senhor. E que a nossa gratidão, Senhor, seja manifesta, Pai, todos os dias das nossas vidas. E que nós possamos declarar, Pai, que Tu és o nosso Redentor e que se levantará por nós. Aleluia, glórias a Deus, louve ao Senhor. Encontrou o segredo do contentamento. Provérbios 27:7 diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Se nós nos enchermos da palavra, se nós nos enchermos do fruto do Espírito, a oferta pode vir, mas nós vamos rejeitar. Ela pode vir da maneira mais doce, mas se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos ter força para rejeitar a oferta. Amém? Deus abençoe sua vida. Você que nos assiste, Deus abençoe. Que o seu contentamento esteja na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo seja o seu amigo verdadeiro e preencha a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.